Shalom, graça e paz da parte do Deus vivo, que as bênçãos do Senhor que se manifestam sem dores sejam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos e projetos. Que o Senhor te abençoe ricamente, né? Jesus é a nossa bênção maior. Por que Jesus é a nossa bênção maior, né? Porque Ele veio para morrer na cruz do Calvário. Ele veio derramar o seu sangue puro e precioso para que nós tivéssemos vida, né? Para que a gente pudesse viver e retornar para Deus. Esse foi o propósito, o projeto, né, de Jesus, quando ele desceu de sua glória e se manifestou aos homens, né? Um Deus todo-poderoso que largou a sua glória e veio morrer por mim e por você, para que tivéssemos vida e que tivéssemos vida em abundância, né? Esse é o nosso Jesus. Ele morreu ali na cruz do Calvário e se manifestou em vida. O fechamento do propósito de Jesus na cruz do Calvário foi na cruz, né? Foi quando ele morreu, entregou sua própria vida. Ele cumpriu o propósito que ele veio fazer aqui na Terra. Mas e durante o seu tempo aqui na Terra, o que Jesus pode nos ensinar com sua trajetória na Terra, com os discípulos? O que ele deixou de lição para a minha vida, para a sua vida, né? E isso aqui eu quero falar com vocês nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, enfim, no momento em que você tiver um tempo para ouvir sobre Jesus, né? O que Jesus pode nos ensinar com a sua vida, com sua trajetória, o seu caráter, sua personalidade, aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava, ele usava as situações para trazer sempre uma lição de vida, né? No livro de Marcos, ainda no livro de Marcos, seu capítulo 14, eu quero abordar 4 tópicos com vocês, né? O primeiro tópico fala sobre a traição de Jesus, do capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 11. Também ele fala no segundo tópico, do versículo 12 ao versículo 16, ele vai falar sobre os discípulos prepararem a Páscoa para Jesus, né? 1, 2, 3, 4. E ele vai preparar a Páscoa, né? No 14, no quarto tópico, que vamos ficar até hoje, do capítulo 14 do livro de Marcos, a partir do versículo 17 ao versículo 21, né, vai falar sobre o traidor, né? Quem é o traidor? Quem traiu a Jesus? Né? Quem foi que traiu a Jesus? No versículo 10 ao versículo 11, que fala sobre o pacto de traição, já fala já na parte de Judas, né? Onde Judas procura os sacerdotes e combina com eles de que forma ele vai trair a Jesus, né? De uma forma carinhosa. Eu vou beijar o seu rosto, né? E esse será o Messias, aquele a quem eu beijar a sua face, né? Esse é Jesus. O que Jesus pode nos ensinar? Primeiro que a palavra de Deus diz que Jesus, ele se entregou, né? Que ele foi como um cordeiro manso, ele já sabia que todas essas coisas iriam acontecer, né? E ele se deixou levar, se deixou apresentar por Judas, se deixou trair por Judas. Ele já havia falado de antemão que essa traição aconteceria, e de fato aconteceu, né? Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. E eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a Judas, né? As pessoas abandonam a lealdade, a fidelidade, o amor, o respeito, a honra, o carinho. Tudo isso Jesus dava para eles, né? E ele sustentava, ele curava, e ele abraçava, e ele ensinava, dizia o quanto maléfico era o pecado na vida do homem. E ao invés de ser grato, ter atitudes de gratidão, Judas foi traidor.
Ele traiu a Jesus, ele comia no mesmo prato que Jesus, ele andava com Jesus. O que nós podemos aprender? Muitas vezes estamos cercados de pessoas que se dizem nossos amigos, mas na primeira oportunidade que tiverem, eles irão nos trair. Né? Se Jesus foi, nós também seremos. Mas o que, como cristão, nós podemos entender e trabalhar nesta lição? Jesus sabia, olha só, Jesus sabia da traição, mas Jesus se insurgiu contra Judas? Não. O próprio pecado que estava nele se encarregou de fazer o mal nele mesmo. Porque ele não se arrependeu, ele sentiu remorso e por isso ele se matou, perdendo a eternidade para sempre. E o que podemos aprender com esta lição? Não precisamos nos insurgir contra ninguém. Muito pelo contrário. A Bíblia diz, Jesus nos ensina que nós devemos amar aos nossos inimigos, né? E é isso que devemos fazer. Se por acaso nós formos traídos, né, por pessoas que amamos, que andam conosco, porque a gente acaba se envolvendo emocionalmente, seja num relacionamento de amizade ou num relacionamento conjugal, a gente acaba se envolvendo, a gente tem que usar esse amor, porque o fato dele ser o traidor não me torna igual a ele. Eu não posso usar as mesmas armas, né, de vingança, de maldade, para fazer alguma coisa contra eles, não. Eu vou orar, no nosso caso, né, que hoje, enquanto há vida, a esperança, a gente ora para que essas pessoas que são tomadas por sentimentos que não vêm de Deus, elas possam se arrepender dos seus pecados e se renderem ao Senhor, né? E ser libertas, se arrepender de verdade. Não sentir um remorso, eu sei que eu errei, mas, enfim, vou continuar na minha vida seguindo assim e não vou lá. Porque se houvesse arrependimento, ele se aproximaria de Jesus de novo, ele pediria perdão, ele voltaria a andar com Jesus e aprender. Mas, enfim, não foi o que aconteceu. Do versículo 12 ao versículo 16 do capítulo 14 do livro de Marcos, vai falar sobre os discípulos prepararem a Páscoa, né? Jesus disse, siga um homem que está com vaso na cabeça. Ele vai entrar em um certo local e chegue lá e pergunte a eles, olha só, e aí o mestre mandou que preparasse um lugar, né, para que eu fizesse a Páscoa. E prontamente o lugar foi preparado, né, e Jesus ali cumpriu, fez a Páscoa no meio dos discípulos. Não é isso? Vamos ler bem breve, bem rapidinho. E no primeiro dia da festa de pães com fermento, quando fazia o sacrifício do cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe, vão até a cidade, ali você encontrará um homem com um cântaro de água na cabeça, ao encontro de vocês. Siga esse homem e diga ao dono da casa em que lugar, no que lugar que ele entrar, pergunta, onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E eles lhes mostraram um espaço no cenáculo, mobiliado, pronto, ali façam os preparativos. É interessante, né? A Páscoa foi uma reunião, na verdade, para que eles preparassem os discípulos para aquilo que já estava acontecendo, já estava prevendo, né, o seu sacrifício como cordeiro na Páscoa, né? Para que ele fosse sacrificado em favor de toda a humanidade. Né? E eles prepararam primeiro os discípulos para esse evento final, né? Para o que aconteceria com Jesus de fato. O interessante é a autoridade de Jesus, né? Jesus foi lá, falou e já havia um lugar preparado para que ele comesse a Páscoa. A autoridade de Jesus assim como ele falou também, vá ali, pegue aquele bezerrinho, aquele burrinho, né? E traga ele é virgem, ninguém nunca usou. E foi liberado para Jesus, né? Sem que Jesus estivesse presente, foi os seus discípulos, né? O nome de Jesus era um nome respeitado e conhecido. Enfim, a autoridade de Jesus é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Ter um caráter santo, ser uma pessoa confiável, respeitável, né? É isso que Jesus entende. Por mais que houvessem inimigos, na verdade, os inimigos que existiam e que queriam destruir Jesus era exatamente por causa do seu caráter.
santo, limpo. Eles não achavam em Jesus nada que pudesse desonrar a sua moral, né? E isso irritava. Isso irrita o pecador quando ele olha em você e que vê você com um comportamento de pessoa santa, honesta, leal, né? E a gente precisa orar todos os dias para que a gente possa alcançar esse nível de santidade diante de Deus, né? Para que a gente venha se santificar a cada dia. O terceiro ponto está lá no capítulo, no versículo 17 ao versículo 21. Vem falar que o traidor, vem mostrar quem é esse traidor, né? Porque enquanto ele se apresentou para os sacerdotes, para os discípulos, não para Jesus, ele estava escondido ali, né? Ele estava oculto. Mas aqui nessa passagem fala que ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12, quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse, em verdade eu lhes digo, que um de vocês que comer comigo vai me trair. Então Jesus já indicou ali que seria um deles, né? Mas ai daquele que se deixar fazer isso, né? Ai daquele que alimentar um sentimento diabólico ou carnal para querer trair ou perseguir hoje um filho do Deus vivo, porque eu e você somos também filho do Altíssimo e ele toma as nossas guerras e ele vence por nós, né? Essa é a nossa segurança no Senhor, que ele seria o traidor. Vocês vão me trair. E começaram a entristecer-se e perguntar-lhe um, por acaso seria eu? Jesus respondeu, é um dos 12. E o que comigo põe a mão no prato, pois o Filho do Homem veio como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Que palavra pesada, né? Ele tinha a opção de escolher não trair Jesus, mas ele se deixou levar, né? Ele era aquele que segurava e que tinha acesso às finanças, o saco das ofertas. Lembra lá quando a mulher foi jogar o perfume, né, sobre Jesus, quebrou o vaso de alabastro, o perfume de nardo, e jogou sobre Jesus? Ele questionou. Ele foi um dos que questionou, né? Isso deveria ter sido vendido para dar aos pobres. Ele saqueava, né? E, enfim, exatamente aqui, a inclinação da vida dele, do coração da vida dele, não importa de que forma o dinheiro vai vir, importa que ele venha para ele lá, né? Importa que ele venha para mim de qualquer forma. Se vou trair pessoas inocentes, se vou roubar sonhos de pessoas que muitas vezes levam uma vida para construir, para realizar um sonho, enfim, se eu vou lesar alguém, não me importa, importa que eu, né, pegue o dinheiro, e ele achou isso justo, e ele pagou com a própria vida. Jesus, ai daquele que se levantar contra o Filho de Deus, um Filho de Deus, porque eu e você somos filhos de Deus, e ai daqueles que se levantar para nos trair, né, para, enfim, querer atrapalhar e destruir a nossa vida. Por isso que o Senhor diz, entrega a mim, né? Entrega a mim a vingança. Não faça nada. E no quarto tópico, a partir do versículo 22 ao versículo 26, a ceia do Senhor, né? Fala sobre a ceia do Senhor. E quando comiam, Jesus pegou um pão, abençoou e partiu e lhes deu, dizendo, tome, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam. Então Jesus lhe disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo, que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus já estava prevendo a sua morte, né? Jesus aqui com os seus discípulos, ele fez a ceia e ordenou, né, que nós também fizéssemos isso em memória dele, isso é lá para frente, né? Para que a igreja continuasse fazendo essa ceia com os discípulos, é o que nós fazemos, né? Bebemos o cálice em forma
de vinho, né? Mas representando o sangue de Cristo, e o pão representando o corpo dele, né? Nos revestirmos do Senhor, espiritualmente falando, né? Então ele fez isso aqui para que nós seguíssemos o seu exemplo e fizéssemos também, né? Comêssemos e bebêssemos em memória do sacrifício dele, né? Do que ele fez na cruz do Calvário. Então é isso que Jesus quer nos ensinar, né? Ele foi o nosso mestre. Importa que eu e você não só sigamos os passos dele no sentido de seu caráter, né, de sua moral, de sua vida reta e santa, verdadeiro, justo, honesto, né? Não só isso, mas também que a gente venha usar da sua unção e o seu poder através da presença do Espírito Santo, pois ele disse lá em Atos, né, eu vou, mas eu vos enviarei o meu Espírito e ele estará convosco até a consumação dos séculos. Amém? Isso é o que Jesus quer nos ensinar. Temos muitas lições nos evangelhos, né? E a gente vai trabalhando isso aos poucos para que isso fique em nossa memória, né? No começo do ministério de Jesus, houve muitos questionamentos sobre sua autoridade, perseguição, mas a gente vai ver também no decorrer dessas lições que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus ressuscitou, que Jesus abençoou, pois ele é o nosso Deus que cura, é o nosso Deus que nos alimenta, é o nosso Deus que nos sustenta, ele é o Deus que dá vida onde há morte em nossa vida, né? Enfim, uma redundância, mas naquilo que há morte, né? Em sua vida aqui na Terra, porque há áreas na nossa vida que podem estar sendo prejudicadas, né? Por causa de atuação espirituais ou porque ainda não nos posicionamos, enfim, há vários motivos, mas Jesus traz vida onde há morte. Amém? Ele também ressuscita mortos físicos, né? De fato, mas a gente pode aprender nessa lição que Jesus é Deus e tem todo o poder e autoridade. Amém, queridos? O Espírito Santo de Deus tem me trazido esse Salmo 123, né? É uma oração e eu quero só até o versículo 5 fazer essa oração com você, né? Bendiga a minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma, Senhor, e não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. A gente não deve esquecer que a nossa alma seja grata ao Senhor todos os dias e que a gente bendiga Ele. Que a gente não venha esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor tem nos dado, né? Ele tem nos dado muito. E a gente não percebe, eu não vou entrar em detalhes porque está no final do vídeo. E talvez um dia eu faça uma mensagem sobre esse salmo, né? Quantas coisas nós temos para agradecer ao Senhor, né? Então bendiga ao Senhor, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, aqui já vem falando, Ele é quem cura as minhas enfermidades, quem perdoa todas as minhas iniquidades, os meus pecados, é o Senhor, né? A quem da cova redime, oh glória a Deus, a sua vida, e coroa você de graça e misericórdia. Saiba que você está vivo por causa do amor e da misericórdia de Deus. Ele é quem enche de bens a sua vida, é Ele que nos dá, por isso toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, de modo que a sua mocidade se renova como águia. Amém, queridos? Guarde esse Salmo 103 em seu coração, tome posse de tudo isso aqui, dos benefícios do Senhor em sua vida, e seja grato. Tenha atitudes de gratidão, acorde agradecendo a Deus porque você amanheceu. Glorifique a Deus já profetizando que seu dia será abençoado. E assim será. Shalom. Que a graça e a paz, o amor do Deus vivo seja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você possa ser grato, né? Tudo que se manifesta de bom em sua vida é porque Deus tem cuidado de você. Seja grato. A palavra final é seja grato. Seja grato porque Jesus desceu de sua glória, desceu do seu trono e veio morrer por você. Veio dar sua vida em favor da sua, derramou todo o seu sangue. Se fez homem em nosso meio.
E se você está ouvindo esse vídeo e não conhece a Jesus, essa é a oportunidade de você se prostrar de onde você estiver, orar, entregar sua vida ao Senhor e deixar que Ele ande com você, se torne amigo de Jesus. Ele é o seu melhor amigo. Amém? Shalom, graça e paz. Deus te abençoe rique e poderosamente. Amém.